Viva! Um professor de Educação Física decidiu perguntar aos seus alunos qual a modalidade esportiva que desejavam aprender. As escolhas possíveis eram as seguintes: o A com handball, o B com basquetebol, o C com corrida e o D com dardos. E agora nós temos aqui os resultados dessas eleições. E na pergunta A é-nos perguntado quantos alunos votaram. Então nós temos que 12 alunos votaram estes 4 desportos, seguindo então esta preferência. E o que é que significa este esquema? Este esquema significa que estes 12 alunos escolheram o desporto A, ou seja, o handball em primeiro lugar, o basquetebol em segundo, o C em terceiro e, por último, o dardos em quarto. Mas houve 16 alunos que escolheram por esta ordem. Escolheram o A em primeiro lugar, o C em segundo, o B em terceiro e o D em quarto. Para nós sabermos quantos alunos é que votaram, nós vamos ter que somar estes 12, que são os que escolheram por esta ordem, mais estes 16, mais estes 5 e, por último, mais estes 13. E a soma disto vai nos dar, então, quantos alunos é que votaram. São, então, 46 alunos. E agora B, utilizando o método Borda, qual foi o desporto escolhido? E aqui nós temos, então, 4 desportos possíveis. E o que nós vamos fazer é, vamos dar 4 pontos aqui à primeira preferência, vamos dar 3 à segunda preferência, 2 pontos aqui à terceira preferência e vamos atribuir 1 ponto ao desporto que ficou, então, em quarto lugar. E vamos fazer então estes cálculos, aplicar o método Borda para cada um então destes 4 desportos. Vou começar então pelo A e aqui no A nós temos então o seguinte. Eu vou ver quantos alunos é que colocaram A em primeiro lugar. E então eu tenho aqui que estes 12 votos colocaram A em primeiro lugar e estes 16 também colocaram A em primeiro lugar. Então, eu tenho aqui 12 mais 16, escolheram o A em primeiro lugar, portanto, estes 12 mais 16 vou atribuir 4 pontos. E agora vou ver em segundo lugar. E em segundo lugar, vemos que o A está aqui na escolha de 13 alunos. Então, estes 13 alunos que colocaram A em segundo lugar, vou atribuir 3 pontos. Mais, e agora em terceiro lugar. E em terceiro lugar, o A ficou aqui na escolha destes 5 alunos. Então, estes 5 alunos que colocaram o A em terceiro lugar, vou atribuir 2 pontos. E o A em último lugar, nenhum aluno escolheu o A em último lugar. Portanto, termina por aqui. Tenho então 4 pontos para estes, 3 pontos para estes 13 e 2 pontos para estes 5. E fazendo então os cálculos, isto vai dar 161 pontos. E agora vou repetir então o mesmo esquema, mas para o desporto B. Vou ver quantos é que puseram o B em primeiro lugar, e tenho aqui 5 votos, e portanto estes 5 votos vão valer 4 pontos. Vou ver agora em segundo lugar. No segundo lugar o B ficou aqui, 12 alunos escolheram o B em segundo lugar, e, portanto, isto vale 3 pontos. Vou pôr, então, aqui 12 vezes 3, mais, e agora em terceiro lugar. Em terceiro lugar está aqui, nestes 16, mas também está aqui com estes 13. Então, eu vou ter que somar estes 16 com estes 13. Vou colocar aqui, parênteses, 16 mais 13, e a isto vou dar 2 pontos. E agora em último lugar. E em último lugar o B não aparece. Portanto, se não aparece, não obtém pontos para o último lugar. Ficam só então com estes pontos. Isto tudo somado vai dar 114 pontos. E agora, novamente, a mesma coisa, mas para o C. Em primeiro lugar, o C está aqui com estes 13 votos. Então, são 13 votos vezes 4 pontos. Mais... Em segundo lugar, o C está aqui com 16 votos. São 16 votos vezes 3 pontos. Mais, em terceiro lugar, o C está aqui com 12 votos. Logo, 12 votos vezes 2,
mais, em último lugar, o C aparece aqui com 5 votos. Então, são 5 vezes 1 ponto. E isto tudo somado vai dar 129. E agora vou ao último. O último vai ser, então, o D. Em primeiro lugar, ninguém colocou o D em primeiro lugar, portanto, não vai obter 4 pontos. Em segundo lugar, estão aqui estes 5 votos. Vai ser, então, 5 vezes 3. Mais, em terceiro lugar, também não aparece. E então, em último lugar, está aqui com estes 12, estes 16 e estes 13. Então, vou colocar aqui 12 mais 16 mais 13 e tudo isto vezes 1 ponto. E isto vai dar, então, 56 pontos. Logo, conseguimos ver aqui que, pelo método de borda, o desporto que obteve mais pontos foi aqui este, com 161 pontos, ou seja, o desporto escolhido foi o A, foi o handball. E agora na linha C, se fosse por maioria absoluta, o desporto vencedor seria então o mesmo. Vamos então ver qual é que é o desporto mais votado. E reparem que aqui houve 12 mais 16 alunos que colocou então o A em primeiro lugar. Eu vou colocar então aqui que em primeiro lugar houve 12 mais 16 alunos que colocaram o A em primeiro lugar. E estes 12 mais 16 vai dar então 28 alunos. 28 alunos votou no A em primeiro lugar. Em relação ao B, nós temos então aqui 5 votos. Apenas estes 5 colocaram o B em primeiro lugar. E em relação ao C, nós temos aqui 13 votos. Houve 13 alunos que colocaram C em primeiro lugar. Em relação ao D, nenhum aluno colocou o D em primeiro lugar. Portanto, por maioria absoluta, eu recordo que para este vencedor ser escolhido tem que ser metade mais 1. Ora bem, houve 46 alunos que votou, então metade destes 46 vai dar 23. 23 mais 1 tem que dar então 24, ou seja, tem que haver pelo menos 24 alunos que tivessem escolhido um desporto em primeiro lugar. E isso de facto acontece. Nós conseguimos ver aqui que existem 28 alunos, ou seja, é mais de metade dos votos, mais de metade destes 46, escolheram então o desporto A, o handball, em primeiro lugar. Quer dizer que, quer seja escolhido pelo método de borda, quer seja escolhido pelo método de maioria absoluta, o handball seria o desporto escolhido. É tudo. Espero que tenham percebido e até breve.